No dia 22 de outubro, Sol e Plutão iniciam a fase final do ciclo atual, a partir da tensão. E agora é o momento de limpeza, de purificação, de jogar fora aquilo que não prestou no ciclo atual. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Quadratura minguante indica que começou a fase de finalização do ciclo atual. Quer dizer que tudo aquilo que foi revelado agora precisa ser, de certa forma, abandonado, purificado, jogado fora. Mas é um movimento mais introspectivo, né? Uma espécie de interiorização a respeito disso. Nesse momento a gente começa a refletir sobre o nosso próprio poder, sobre a nossa força, ou ainda aquilo que foi trazido à tona, né? Aquilo que foi clareado, aquilo que muitas vezes foi nos revelado, por assim dizer, para que a gente enxergasse e a partir de agora fizesse todo um trabalho de limpeza mesmo. É uma tensão, é um incômodo que obriga a gente a tomar uma atitude, mas não é uma atitude para que o ciclo se desenvolva. Agora, muitas vezes a gente precisa mudar comportamentos, jogar coisas fora em relação a essa nossa essência solar, em relação àquilo que estava oculto e que foi revelado sobre nós durante esse ano, né? Nesse ciclo de Sol e Plutão. A força, né? Sempre que a gente fala de Plutão, é um movimento muito intenso, muito forte, tende a virar a gente do avesso. Ninguém é a mesma pessoa após um trânsito de Plutão, porque ele sempre pede que a gente faça purificações, transformações, desapego, morte, não necessariamente mortes físicas, mas daquilo que precisa ser eliminado, daquilo que a gente precisa romper, ou ainda abandonar de cargas negativas do passado. Carrega muito esse peso, né? Por isso vem esse lado oculto de Plutão. O Sol tenta lançar luz sobre um lago profundo. E o que está lá na profundeza? O que a gente não consegue enxergar? É nisso que a gente precisa remexer. E muitas vezes a gente não quer fazer esse trabalho. Plutão revela, Plutão expõe, mas como é um transpessoal, pouco importa para ele, né, o que nós vamos fazer a partir daí. Cabe a cada um fazer a sua análise pessoal, entender os seus potenciais e principalmente saber aquilo que precisa ser jogado fora, aquilo que precisa ser eliminado, aquilo que não presta mais, né? No sentido de limpeza, de purificação. É como se a gente tivesse revirando essa profundeza do lago, trazendo de lá as impurezas para jogar fora. Então vamos dizer, a gente está fazendo uma limpeza na nossa essência, uma espécie de purga de quem nós somos, para que quando acontecer a nova conjunção, de fato seja uma transformação verdadeira e que a gente possa irradiar mais claramente a nossa luz e menos esses lados negativos. Eu vou deixar aqui o vídeo da oposição, que foi o momento do auge, para quem não assistiu, dar uma assistida e entender os potenciais. O que estava desenhado ali no auge que pode ajudar a encontrar essa revelação toda que eu estou falando. Vale a pena lembrar que Plutão é o Hades da mitologia grega, né? O senhor do submundo, aquele que controla a fronteira entre a vida e a morte, aquele que seduziu Perséfone, né? De uma forma muito subjetiva, magnética, atraindo ela, fazendo com que ela decidisse ficar no Hades, né? Viver no Hades por ter se apaixonado pelo Senhor do Submundo. Então isso mostra a forma, né, subjetiva, a forma com que o Plutão age de uma maneira oculta. Mas ele deixa rastros, né? É possível enxergar muitas vezes se a gente tiver um olhar de detetive, principalmente nesse aspecto com o Sol, para que a gente tenha uma clareza maior, para que a gente revele muitas vezes aquilo que precisa ser eliminado. Então, o Hades não se altera, ele empodera, ele dá poder, seja lá para quem for, não quer saber, desde que a gente seja capaz de passar pelos seus testes, pelos seus inúmeros testes que tendem a causar muitas vezes situações dolorosas, profundas transformações
e isso não é algo que pode ser romantizado. A necessidade da gente mudar completamente, né? Renascer das cinzas de situações delicadas, desafiadoras, dolorosas e intensas da nossa vida. Plutão é algo explosivo, né? A sua descoberta está relacionada até mesmo à bomba atômica. Então a gente entende que é algo de muito poder e é algo que não pode ser brincado, né? Que a gente não pode levar de uma forma mais descompromissada, que a gente precisa ter uma maturidade, um entendimento para se aprofundar nisso. Então sempre que a gente está passando por um trânsito de Plutão, tudo isso é trazido à tona e a gente precisa lidar, né, sempre de uma maneira muito intensa, muito forte e acaba mexendo com tudo na nossa vida. Quem tem no mapa astral essa quadratura minguante entre Sol e Plutão, precisa, além de fazer sempre essas purgas, né, essa limpeza sobre si, pode questionar também um pouco o magnetismo pessoal. O quanto essa sua essência, esse brilho que você tende a irradiar, pode ser chamativo, pode ser atrativo. Às vezes falta na quadratura minguante a motivação necessária para que esse sol, seja qual for no mapa, né, seja irradiado com o máximo de luz possível, para ser o mais chamativo possível. Ao mesmo tempo também que esse poder, o próprio poder, está relacionado a uma atitude muito mais introspectiva, de uma ação que é subjetiva, né? Então muitas vezes essa pessoa não vai se mostrar tanto, mas nos bastidores é onde ela brilha, é onde ela tem o verdadeiro poder, né? Muitas vezes quem governa é a boca que sopra aos ouvidos ali de quem está no trono. Não necessariamente é a liderança que está ali visível, né, que vai ser a grande pensadora, que vai ser a grande articuladora. Então essa é uma pessoa que muito provavelmente se saia melhor em atividades que ela não seja tão visível, aparente, né? E que ela possa influenciar, que ela possa exercer o poder, mas também ela tem uma necessidade sempre ali de estar purificando a si mesma, purificando a sua essência e muitas vezes fazendo essas eliminações, porque pode ser que esse movimento seja tão intenso que traga desafios enormes sempre. Quando ela mostra quem ela é, surge uma situação desagradável para que ela trabalhe essa quadratura e o desafio precisa ser sempre para purificar, para limpar, para jogar fora. Então dá a sensação de que é uma crise atrás da outra, mas sempre no sentido de transformação, de finalização dessa transformação, melhor dizendo, porque está caminhando, né, no dia que você nasceu, se você tem essa quadratura, estava caminhando ali para o desfecho, para a fase final do ciclo. Então o poder muitas vezes pode ser necessário trabalhar, que às vezes falta essa energia do magnetismo, poderia empoderar ainda mais. Lembrando que esse ciclo ainda não terminou, ainda dá tempo de fazer muita coisa, principalmente aquilo que já foi entendido, já foi clareado, porque o ciclo só termina de fato na nova conjunção no dia 21 de janeiro de 2025. Aí sim acontece a finalização de fato e o início de uma nova jornada. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Sol e Plutão formam o aspecto de quadratura minguante exata, né? O Sol a 29 graus de Libra, prestes a ingressar no signo de Escorpião, né? Então essa quadratura também vai marcar o ingresso do Sol em Escorpião, que é o signo regido por Plutão, e o Plutão aqui a 29 graus de Capricórnio, se despedindo, né? Porque daqui a alguns dias ele vai ingressar definitivamente em Aquário. Atenção, o incômodo para fazer essa finalização, para jogar muita coisa fora, para limpar, para dissipar muitas cargas, purificar e transformar. É preciso entender que neste momento não só a gente está vivenciando o fim do ciclo entre Sol e Plutão, como também vai marcar o
momento do ingresso do Sol em Escorpião. Pelos próximos 30 dias essa energia vai ser trabalhada, né, para cada um de nós a partir da permanência do Sol em Escorpião. Então é muito importante que a gente entenda, que a gente faça essas transformações todas que estão sugeridas aqui. Outro aspecto que acontece também no dia 22 é a quadratura de Sol com Marte, né? Mais uma vez, a clareza, que o incômodo, o impulso para agir. Marte que também caminha ainda, né, para formar aqui a oposição. Então a gente pode dizer que há uma grande quadratura, uma grande tensão nesse momento que o Sol inicia a fase final com o Plutão, e o Plutão, por sua vez, está ali já mexendo com Marte, né? O Marte está caminhando para formar a oposição exata, mas essa influência já existe aqui no mapa mais uma vez. Isso aconteceu também, né, no momento ali de Éris e Marte, na quadratura entre os dois, e o vídeo está aqui no canal. Então é muito importante, mais uma vez, que continua aquela força explosiva. Porque se vocês olharem aqui, o Marte não se afastou da Éris. Ele continua aqui em quadratura com Éris. Ou seja, né, mais uma vez tem uma grande tensão desenhada. Isso também vai marcar o ingresso do Sol em Escorpião. Muito importante, então, fazer todo esse trabalho de limpeza, de purga, de dissipar as cargas, né? Desarmar as bombas, por assim dizer, para que não haja um movimento de explosão, para que a gente não perca muitas vezes a paciência. Plutão e Marte trazem uma carga muito forte, e o Sol ali em quadratura pedindo que a gente clareie, que a gente enxergue, um Sol que é mais racional, mais dado ao movimento lógico ali do ar, do elemento ar que vem do signo de Libra, só que já está enfraquecido porque ele está no grau final do signo e começa a ter a eletricidade, a intensidade, a força de Escorpião. É necessário que a gente faça essa limpeza, essa purga para desarmar nesse momento essas cargas e não deixar que a coisa exploda, né? Venha à tona de forma explosiva, fazendo com que a gente haja por qualquer motivo. Então, assim, eu tenho as minhas vontades, essas vontades vão ser mexidas por esse Plutão, ao mesmo tempo que eu quero agir para realizar tudo aquilo que eu sinto. Então, se eu estou passando por um incômodo, por uma situação dolorosa, por um conflito, né, por um momento de perda, de dor na minha vida, eu vou querer tomar uma atitude em relação a isso. E muitas vezes é onde há impulsividade e há também essa força explosiva. Então, a atitude, se ela for muito forte, se ela não tiver uma clareza, ela pode causar uma situação ali de conflito explosiva, para causar essa catarse, né? Fazer essa limpeza, fazer com que a gente saia muitas vezes ali da situação onde a gente se encontra, transforme tudo isso. Só que isso não vai ser vivenciado de uma maneira muito, digamos assim, né, bela de se assistir. É, como eu já falei, sempre de forma muito dolorosa, de forma muito profunda, de forma a deixar a gente em pele viva, né, em carne nua, por assim dizer, simbolicamente falando, para que a gente enxergue, para que a gente faça as limpezas, para que a gente faça as transformações. E aí a gente vê que o ascendente caiu a 27 graus de Capricórnio, pedindo que a gente tenha disciplina, ordem, responsabilidade, estrutura, que a gente consiga fazer trazer a nossa essência de uma forma mais clara possível, de maneira estruturada, planejada, seguindo as etapas, respeitando o tempo que não é o nosso, né? A gente caiu no ascendente de Capricórnio, o signo regido pelo próprio Saturno, regente do tempo. Então as coisas podem levar mais tempo aí para maturar, para a gente entender principalmente que está acontecendo nesses graus finais, né? 29 de Libra, 29 de Capricórnio, do que se trata isso, né? Nos graus ali que perde força, dá uma enfraquecida, o que pode ajudar a gente a lidar com toda essa tensão. A finalização, então,
começa de uma maneira que a gente precisa estruturar melhor, planejar melhor. Pode incorporar isso que ajuda a lidar com essa força, principalmente se a gente não perder o contato com a própria realidade. O meio do céu a 22 graus de Libra, né? Então a bússola, a carreira, a vida pública muito influenciada por essa energia que pede diplomacia, harmonia, que a gente traga um certo refinamento até mesmo para lidar com essa carga toda que está desenhada aqui. Algo favorável, principalmente se a gente colocar e trouxer mais uma vez a clareza do Sol, enxergar a nossa essência, né? Encarar aquilo que foi revelado. Não dá para tentar esconder, só que muitas vezes a gente vai precisar dar uma refinada nisso para conseguir lidar de uma maneira mais racional, de uma maneira mais social até. Às vezes esse movimento move a gente para uma posição muito introspectiva, enquanto a vida pública, carreira e profissão continua esperando que a gente traga esse lado mais das relações, do refinamento, né, da estética, daquilo que é socialmente aceito e também dessa pressão coletiva que pode acontecer. Por isso, mais uma vez, a gente precisa lidar com a carga de uma maneira mais leve possível, né? Resguardadas as situações, resguardadas as devidas proporções, mas quanto mais leveza a gente conseguir trazer para a nossa essência, fica melhor até para a gente lidar com isso de forma pública e não deixar que essa pressão exterior possa ser algo que cause muitas vezes ali a explosão, que seja gatilho de alguma coisa. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí para a gente lidar com essa fase final do ciclo. Para fechar, além da clareza, né, da gente ter que enxergar todo esse movimento de Plutão, fazer essa transformação, olhando internamente, né? Às vezes vai precisar ter até espaço para isso, ter condições de fazer essa viagem interior para a gente enxergar a nossa essência. Na coletividade a coisa é um pouco diferente. Então eu separei algumas notícias aqui do momento do auge, né, que foi lá no dia 23 de julho. O que aconteceu? Quais eram as principais notícias que a gente tinha ali? Por quê? Porque assim a gente consegue entender, né, como é um transpessoal, como é algo que mexe com o coletivo, para onde a gente está arrumando no fim desse ciclo. E também para a gente entender como essa visão cíclica da astrologia funciona de fato. Então nesse dia a gente teve, né, uma reportagem falando do aumento de denúncias de racismo no Rio de Janeiro. Tinha triplicado, né, a quantidade de denúncias de 2022 para 2023. Plutão, Sol. Nós estamos falando então do quê? Da estrutura social. Plutão revelou para a gente o quanto a nossa sociedade ainda está adoecida por esse racismo estrutural. Depois vocês não querem que eu fale, mas está aqui a notícia, eu não vou comentar muito a respeito, mas é porque a gente precisa também entender que vai ser necessário a gente se aprofundar nesse tipo de questão de agora em diante, se a gente quiser de fato construir uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, uma verdadeira transformação nessa fase de transição da era de Aquário. Não tem como escapar. A gente pode até querer se iludir, mas as coisas são mostradas para que a gente enxergue, para que a gente tenha consciência e principalmente para que a gente se posicione. O racismo é algo que marca muito a sociedade brasileira. Então a gente precisa fazer esse movimento de quê? De purgar, de limpar, de mudar. E mudar não é só simplesmente internamente, mas mudar estruturalmente para que a gente de fato, né, possa algum dia sonhar em deixar essa história toda para trás. Porque muita gente acha que o racismo acabou, né? Que não existe isso no Brasil. Mas a escravidão, gente, foi há pouquíssimo tempo que foi abolida, né? Se a gente voltar 3 gerações para trás, tinha ancestral em senzala. Então pensem bem o quanto isso ainda marca muito a nossa sociedade. O vulcão Etna também tinha entrado em erupção,
Pela astrologia mundial, Plutão tem uma forte conexão com esse tipo de fenômeno. Então, o que será que vai acontecer agora, né? Não quer dizer que o vulcão vai entrar em erupção de novo, mas algo a respeito vai ser trabalhado mais uma vez, porque há um alinhamento, né, buscando clareza sobre aquilo que o auge trouxe. Então é pegar isso e ver o que vai ser trabalhado a partir de agora, como no caso dessa notícia do racismo. Será que está sendo feito algo? Será que tomaram alguma atitude ou foi só jogado assim, né, para trazer a luz do dia, como diz, né? A luz do sol, para clarear as coisas e a gente enxergar a partir dali. Também foi revelado das crateras, né, que estavam ameaçando uma cidade ali do Maranhão. Né, crateras enormes, teve uma reportagem falando disso, e o quanto isso tem também uma relação muito forte com Plutão, porque vem algo da profundidade dessas crateras. Então, na cidade de Buriticupu se abriram várias crateras, né, as vossorocas ali. Como que isso, né, qual é o que esse auge trouxe à tona e o que está se tomando de atitude, né? Então vamos dar uma olhada nisso também. Mais um indício da força, né, que esses movimentos de Plutão tendem a indicar para a gente. Também teve um deslizamento de terra que matou 200 pessoas na Etiópia. Mais uma vez, uma grande quantidade, uma massa muito intensa, muito forte de terra, de algo, né, de proporção ali que tem uma ligação muito forte com esse movimento de Plutão. Isso também é mais um indício. E o que é interessante é que o Pantanal também tinha voltado a pegar fogo nessa época. Então a gente vê que o Plutão no nosso mundo, ele tem uma sincronicidade, uma relação muito próxima com grandes forças, grandes catástrofes, grandes liberações de cargas e explosões, né? Algo que está muito relacionado à natureza do planeta, né? A coisa mais visceral do planeta. Então a gente tem que sempre ter uma atenção especial para esses movimentos todos. Outra notícia que também tem uma certa relação com Plutão é que foi o primeiro dia que a pré-candidata, né, à presidência dos Estados Unidos, a Kamala Harris, ela fez seu primeiro discurso. Na época ela era pré-candidata, então eles não sabiam, né, os estadunidenses lá, se ela ia de fato ou não ser a candidata. Hoje em dia a gente já sabe que ela é a candidata e que a eleição está chegando. Então, nesse momento da quadratura, o que isso vai mostrar sobre a atual, né, disputa eleitoral nos Estados Unidos? Então é isso, gente. Fiz aqui um certo apanhado para a gente, né, perceber a força de Plutão, a relação que ele tem com vários movimentos, e também que a gente precisa fazer isso internamente, cada um aí fazer seu balanço, olhar suas agendas, olhar nas redes sociais, o que está postando, o que está acontecendo, para entender o que precisa ser limpado, quais os assuntos precisam ser terminados a partir de agora. Lembrando que Plutão está intimamente ligado, né, principalmente quando faz aspecto com o Sol, com a força, né, com o poder e com as figuras de autoridade. Então a gente vai ver também mais coisas sendo remexidas nesse sentido. Mas o principal é fazer a purificação interna, trazer o máximo de leveza possível para lidar com os desafios que podem surgir por aí. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.